Olá, eu sou a Verusca. E eu sou a Joana. Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Jornada da Liderança à Luz do Propósito, que nasceu do sincero desejo de colocar luz às jornadas que foram guiadas por um propósito claro. Toda semana, uma história contada sobre uma trilha pela qual todos nós podemos caminhar. E nela, o destino é o sentimento de realização. E hoje a gente tem a honra de receber nesse podcast uma liderança, uma pessoa, um professor, atual prefeito de Santa Rita do Sapucaí, professor Wander, que é professor, por isso ele é chamado de professor antes de prefeito, é ex-diretor-geral do Instituto Nacional de Telecomunicações, o Inatel, ex-secretário de Ciência e Tecnologia, Indústria e Comércio aqui no município de Santa Rita do Sapucaí e atualmente o prefeito. É um dos idealizadores do movimento Cidade Criativa, Cidade Feliz, um movimento que promove a felicidade e o bem-estar da comunidade através do empreendedorismo criativo. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado pela oportunidade, Valesca, Joana. Uma alegria, uma satisfação estarmos aqui para contar um pouco da nossa história e partilhar com vocês assuntos que vão levar a uma meta conjunta aqui, que a gente sempre diz aqui em Santa Rita, que a nossa meta, a única meta da nossa cidade é a felicidade. Eu e a Verusca, a gente sempre comenta sobre termos um único propósito, professor. Como todos nós, como seres humanos, temos um único propósito. Não existe essa coisa de um propósito para cada pessoa. E você traz isso no nível da cidade, né? No nível da gente reconhecer isso enquanto cidade, né? É sua frase, a meta de toda a cidade é a felicidade, né? E a gente se identifica muito com essa frase. A gente gostaria de começar perguntando para você, olhando para essa meta, né, tão importante e muitas vezes vista como distante, como abstrata, como não objetiva, quando foi e como foi o momento em que você disse sim para sua liderança? Bom, com relação a essa questão de trabalhar a criatividade como meio para atingir a felicidade, seria isso, Joana? Sim, quando foi que isso tocou o seu coração? Porque eu sei que não foi de agora. Não, isso tocou meu coração ainda quando eu era professor do Instituto Nacional de Telecomunicações, que eu realizei uma pós-graduação e a tese era formar o homem para a engenharia, um lema, uma necessidade. Em cima disso, eu estudei e construí um modelo de educação para uma escola de engenharia. Todos sabemos que a escola de engenharia ela tem um rigor muito grande com a questão da matemática, com a questão da física. Isso é a base da engenharia, o raciocínio lógico, as soluções de problemas no que diz respeito a equacionamento, utilizando essas ferramentas. E eu sempre achei que o engenheiro, como ele vai para a sociedade, ele precisava ter algo a mais. Ele precisava respirar outras áreas para que ele pudesse sair um pouco desse caminho puramente tecnicista e entrasse para o caminho da invenção, da criatividade. E eu fui estudar isso. Eu estudei durante o desenvolvimento dessa tese e concluí que o modelo de engenharia, e aí, portanto, eu estou falando de um modelo de educação, ele deveria contemplar quatro vetores principais. A tecnologia, porque é essencialmente uma escola que respira tecnologia, toda escola de engenharia respira tecnologia 24 horas por dia. O empreendedorismo, no sentido de despertar o sonho, da proatividade, da capacidade de realização. E na minha tese, essas duas esferas, elas respondem muito bem ao mercado de trabalho. Então, se eu tenho uma formação tecnológica de ponta, e se eu tenho um engenheiro com as características que o empreendedor pauta, ele responde maravilhosamente ao mercado, no sentido do seu desenvolvimento técnico. Mas eu fiz uma pergunta.
na hora que a gente vai para algo maior, que é a sociedade, quais outras esferas que eu teria que ter ações intencionais no curso de engenharia para poder trabalhar com os engenheiros? E aí, o meu estudo apontou para a arte e cultura como forma de alterar a consciência e de humanização. Aqui a cultura bem estabelecida e diferenciada do lazer. O lazer é importante, o lazer ele faz parte, inclusive, da saúde mental, mas a cultura no sentido de assistir uma peça de teatro e sair diferente, uma música, o estímulo à música autoral, ao teatro autoral, um filme com reflexão, uma palestra. Então, a arte e cultura, nesse sentido, foi uma esfera importante que eu achava que a escola deveria ter. Não por acaso, quando eu passei pela direção do Anatel, em função desse modelo, foi construído um teatro, um espaço ecumênico. Isso não veio do nada, isso veio da convicção desse modelo. E a outra esfera seria a ética e a cidadania para dotar os engenheiros de ferramentas para que eles possam decidir melhor quando deparado com os dilemas da vida contemporânea. Nesse sentido, esse assunto ele vai um pouco pelo campo da filosofia e até pelo campo da psicologia, talvez da antropologia, mas tudo para dar ferramentas para que os engenheiros possam decidir melhor quando deparado aí com os dilemas da vida contemporânea. Então, tecnologia, empreendedorismo, arte, cultura e ética e cidadania deveriam fazer parte de um modelo para formar um engenheiro cujo lema é formar o homem para a engenharia, lema, uma necessidade. E aí isso foi desdobrado em ações dentro desse modelo de educação. Quando eu vim para ser vice-prefeito na cidade, secretário de Ciência e Tecnologia, eu estudei um pouco o que estava acontecendo com as cidades criativas, que são basicamente, vocês vão me interrompendo aí, viu, gente? Desculpa. Basicamente, são dois modelos que tem no mundo. Um americano, que pauta a cidade em ações em três vetores: tecnologia, tolerância e talento. Desculpa, tecnologia, tolerância e talento, que é formação de talentos para a cidade e atração de talentos para a cidade. E o modelo europeu, que basicamente trabalha com conexões de tecnologia com culturas para gerar inovação no sentido amplo. Aqui em Santa Rita, nós propusemos trabalhar em cima de um modelo europeu já existente, conectando culturas com tecnologia para gerar inovação. E aí nós reunimos as lideranças da época, que basicamente foi a indústria, comércio, a academia, o Sebrae, e o poder público, e fizemos a proposta de um festival. E com esse festival, isso foi dando desdobramentos para um evento colaborativo, aonde esse evento tem a participação das instituições e de voluntários, criando ações que venham ficar dentro desse modelo que eu importei da Escola de Engenharia para a cidade, e esse modelo tem se transformado paulatinamente como um modelo de educação para a cidade, que é um conceito que a gente tem, é de que toda cidade deve se educar permanentemente. É um processo, o ser humano ele não pode deixar de se educar. E aí, eu acho que eu já falei um pouco demais, tem muito o que falar ainda, mas é uma introdução que a gente promove as ações no que hoje é um movimento, Cidade Criativa, Cidade Feliz, nesse sentido. São, eu diria assim, já está ultrapassando de milhares de ações no ano, respirando esse ambiente e está dentro
desse modelo que a gente propõe estabelecer. É muito inspirador tudo isso, né? É enxergar a cidade como uma plataforma de humanização, né? Uma plataforma de desenvolvimento humano mesmo. Maravilhoso. Professor, quando você começou, né, nessa jornada, o que que você estava enxergando, né? Porque hoje eu conheço Santa Rita do Sapucaí e sou apaixonada pela cidade, por tudo que acontece aí, mas antes, né? Antes disso tudo ser o que é hoje, né? O que que você estava enxergando, né? O que que você estava vendo que talvez ninguém estivesse enxergando na época? Olha, eu me fiz essa pergunta há um tempo atrás e a resposta que veio é de uma motivação que eu sempre tive ao longo da vida. E talvez o fato de ter esse propósito maior, o Espírito Santo vai nos iluminando para poder ir fazendo as coisas. Em algum momento da vida eu fiz a pergunta do que me motiva para sempre. E a resposta foi cuidar das pessoas. Então, em cima desse processo, eu acredito, inclusive o movimento Cidade Criativa, ele tem uma ética estabelecida, que é a ética do cuidado. Tem um psicólogo e pediatra muito famoso no meio da pedagogia, chamado Winnicott. E esse psicólogo, ele tem um estudo muito grande sobre a ética do cuidado. E eu traduzi quem sou eu, mas eu traduzi um pouco a todo o pensamento de Winnicott numa frase, que é até uma frase que sempre que eu tenho oportunidade eu falo aqui em Santa Rita, que é a seguinte: cuidar é mais do que proteger, é fazer com que as pessoas existam. Então, o movimento Cidade Criativa, ele tem que ter essa ética do cuidado no sentido de fazer as pessoas existirem. O poder público, ele é parceiro, ele está junto, mas ele não é dono. E as pessoas que vão propondo ações, quer seja no campo da tecnologia, do empreendedorismo, da arte e cultura, alguma reflexão mais ligada à questão existencial, quem brilha, quem aparece, quem vai ser aplaudido são as pessoas que promovem as ações, e não o poder público e até mesmo o Cidade Criativa, Cidade Feliz, passa a ser só mesmo um ambiente que a gente pode até, Joana, ousar dizer que se transformou num ambiente de aceleração informal de empreendimentos criativos. Exemplo, Ractal, que é o maior exemplo. Ractal, ele explodiu, ele quase que engole a cidade criativa, com o aplauso de todos, porque é para isso que existe mesmo. Se tiver dois Ractais, três, 10, quatro, está todo mundo vencendo, né? Não sei se eu respondi, mas tudo vem meio nesse campo, desse propósito de cuidar das pessoas. Aliás, eu ando falando um pouco sobre esse movimento para prefeitos. E eu faço 3 perguntas para os prefeitos refletirem. A primeira é: qual a única meta de uma cidade? Eles assustam, porque como assim? A cidade tem uma meta? Só tem uma. Por que você faz escola, posto de saúde? Por que faz assistência social? Por que está consertando as vias? Enfim, por que você trabalha, estuda na cidade? Tem uma meta. A segunda é: qual a verdadeira e real inovação política hoje? E a terceira: qual que é a maior virtude do homem público? E aí a gente vai falando e procura responder essas 3 perguntas. Vamos tentar responder essas 3 perguntas aqui, mas tem uma coisa importantíssima, né, que eu gostaria de sublinhar, que é cuidar das pessoas, né? Essa motivação que foi a resposta para uma pergunta de sustentabilidade da motivação, porque quantos de nós experimentamos falta de sustentabilidade nas nossas motivações, né? Então, cada dia chega uma novidade, cada dia chega um curso novo, uma coisa nova para aprender, é isso que eu quero fazer, esse é o meu propósito, é isso que eu quero ser, né? Mas a falta de sustentabilidade dessas motivações que são tão voláteis também deixa a gente muito desanimado.
né? Porque a gente tenta uma vez, tenta outra, tenta outra. E nessa sua pergunta, né, o que que realmente me deixaria motivado em si já tem uma sabedoria, né? Que é não vou me contentar com uma coisa que eu vou fazer só hoje ou só pelo próximo ano, né? E na resposta, eu queria explorar um pouco mais, né, da sabedoria que tem nessa resposta de cuidar das pessoas, porque no nosso primeiro episódio, a gente abordou muito que a nossa única meta, o nosso único propósito é ser feliz, mas que isso está pautado nas relações, né? Que a gente vai encontrar essa felicidade na gratidão e na significância que a gente pode ter nas relações. Então, professor, se você pudesse compartilhar um pouco com a gente, das sensações que você experimentou quando esse cuidado com as pessoas começou a florescer na sua jornada, de verdade, né? Através do movimento Cidade Criativa, Cidade Feliz, mas quando você viu os primeiros frutos desse cuidado com as pessoas, o que que você começou a sentir? E isso que você começou a sentir foi uma resposta justa à sua motivação eterna? Então, o que a gente sente no processo colaborativo desse? Numa situação onde você percebe que as mentes elas estão indo para uma direção, e é essa direção da união, a direção do que é verdade, e parar com esse processo de disputinhas, de disputa de conflitos, de poder, de achar que a felicidade é ter uma Ferrari, esse tipo de coisa. E as pessoas começam a ver que tem algo que transcende a tudo isso, e que isso é verdadeiro. Isso nos deixa muito alegre, né? Assim, o que que eu me deparei no começo? Talvez eu vá sair um pouquinho, mas o Eric Berne, ele é considerado o pai de uma linha da psicologia chamada análise transacional. E ele aborda nos seus estudos que existem 4 estágios onde todo ser humano vai estar, que são estágios emocionais do ser humano. O primeiro é o tipo de ser humano que ele chama de menos menos. Aquele tipo de ser humano que eu acordo, eu sou ruim, o mundo é ruim, meu pai é ruim, o patrão é ruim, tudo, nada presta. Ele enquadra essa pessoa. Tem um outro tipo de estado psicológico que ele aborda, que é o menos mais, que é aquele ser humano que sempre está numa posição inferior. Por exemplo, você diz para ele assim: o seu trabalho está maravilhoso. Olha que coisa maravilhosa esse trabalho. Aí ele diz: o seu é melhor que o meu. Ele sempre se coloca numa posição de inferioridade. O terceiro estágio é o mais menos. Esse é aquele que, quando bate o carro no poste, ele diz que o poste está no lugar errado, que ele sabe tudo sobre tudo o tempo todo, que ele discute futebol. É um tudólogo, ele sabe tudo e ele chama isso de arrogância. E o mais que ele entende que é o estado de psicológico saudável, que é aquele tipo de ser humano que exercita a alteridade. Ele sabe que conversando com a Joana, a coisa que vocês sabem que eu não sei e a coisa que eu sei que vocês não sabem. Se juntar tudo isso, pode dar uma coisa boa. Ele chama isso de humildade, no sentido mais profundo dessa palavra, humildade, que inclusive ele entende que o não humilde significa não ser humano. O humano pressupõe ser humilde. Se você é arrogante, você saiu para uma outra categoria, não se encaixa na categoria de humanos. E o que me alegra é que numa cidade, num movimento desse, você se depara com esses estágios de várias pessoas e você consegue perceber que à medida com que você vai promovendo eventos para as pessoas existirem, o menos menos começa a ficar menos menos, mas daqui a pouco começa a pôr um pé no mais mais. O mais menos começa a refletir por um pé no mais mais. Você começa a ter um trabalho também intencional, não intencional, mas de relações, que vai trazendo para uma saúde psicológica
que aí eu estou falando isso mais por conta até da Verusca, que é, repetindo o que você falou, Joana, no começo do podcast, a base para a criatividade. Você não vai criar na posição menos menos, nem menos mais, nem mais menos. Você só vai criar se você tiver nessa posição saudável que Eric Berne fala do mais mais. Agora, o que foi um pouco difícil no início, e ainda é um pouco, porque a gente trabalha com muitas pessoas, cidade, falar de felicidade coletiva é algo assim, é uma utopia, né? Que eu brinco que é uma utopia possível, mas é uma utopia. Foi trilhar pelo menos uma racional do que a gente entende como uma cidade feliz. Pelo menos um caminho. E aqui a gente bate o tempo todo num caminho que basicamente ele contempla uma intencionalidade de alguns valores importantes para a gente, que a gente não deve perder de vista. A autoconfiança da cidade e a busca pela verdade, a autoestima. Nós somos uma cidade de 40 mil habitantes, nós temos as nossas dificuldades, os pontos a serem desenvolvidos, mas a gente tem a nossa singularidade. E, portanto, a cidade não é nem melhor nem pior do que outra, né? Ela tem uma singularidade em si. O terceiro ponto é a valorização do trabalho, porque a gente acredita assim, o exemplo de felicidade de não trabalho é a novela. A pessoa ela tem o bem bom, tem de tudo, mas ela não, você não vê ela trabalhando para aquele trabalho, ele é necessário. É um ambiente de liberdade para a criação, ou seja, se você quiser, o poder público entrar e quiser estabelecer uma ideologia para isso, conforme a convicção de algum político de plantão, você mata todo o processo. Então, você tem que ter liberdade para a criação. Um espírito de amizade, momentos de reflexão coletiva, para onde que a gente quer ir, para onde que vai, uma análise assim, sempre profunda de quais as veredas que a gente pode percorrer para o desenvolvimento econômico, social dessa cidade. Aliás, encontrar novas veredas sempre é importante para uma cidade, ela não pode ficar o tempo todo com o mesmo pensamento, esse pensamento ele tem que estar sempre sendo provocado, e, sobretudo, um ambiente amoroso, porque é um movimento, é uma forma de trabalhar que exige comunicação. As pessoas precisam comunicar. E só existe comunicação no ambiente amoroso. Fora do ambiente amoroso existe conflito. Então, essa trilha, ela foi construída, pensada, estudada para ser um norte, sem excluir outros valores que possam ainda fazer parte. E a gente tem essa consciência na proposta das ações e na realização das ações do município, no sentido de buscar essa questão da felicidade. Então, eu tenho a criatividade, que está todo o ambiente, e a meta da felicidade, que no mundo atual espanta, assusta. Se é uma coisa que assusta as pessoas, é a felicidade. É ousado ser feliz, né? É ousado buscar a felicidade, não é? Exatamente. Ouvindo, nossa, eu tô encantada, assim, com tudo que eu tô ouvindo. Bom, eu sou psicóloga, como você sabe, né? Então, ouvir isso de um prefeito, né? É algo assim, é um presente, né? Eu já tô aqui pensando como é que a gente pode criar uma escola de prefeitos para você dar aula lá. É, Seria maravilhoso, não é? normalmente, a instância de poder, ela é de muito conflito, né? Então, as pessoas acabam afastando desse tipo de meta. Mas, em si, a política em si, ela foi feita para isso. Assim, se você pegar o conceito de política do grego antigo, o grego antigo chamava as pessoas que olhavam para o próprio umbigo, para a própria individualidade, de idiotez, que significa idiota.
e chamavam aquelas pessoas que olhavam para a coletividade, que trabalhava de uma forma colaborativa para resolver soluções para aquela cidade, que trabalhavam juntos num pensamento da coisa pública de político. Então, o que aconteceu ao longo da história é que, às vezes, existe na política uma inversão, uma individualidade muito grande em detrimento do papel do conceito da política, né? E assim, eu também tenho que confessar que eu tenho conhecido muitos colegas, que talvez divirjam um pouco do pensamento da gente, mas que têm esse mesmo pensamento da política como um trabalho coletivo. Não são poucos. Normalmente, à luz da mídia, à luz da comunicação oficial, ela recai muito sobre aqueles políticos que transgridem, que disputam poder, que cria polêmica, que, enfim, parece que vem demais. Mas a gente tem bons exemplos no Brasil, sabe? Que não é algo tão assim. Santa Rita e o Brasil, diferencial, assim, tem muito boas experiências que a gente tem encontrado por aí e a gente fica feliz com relação a isso. E é tão importante você ter trazido a etimologia ou aí a origem, né, da palavra, porque o que obscurece o nosso propósito, e muitas vezes isso não é nem por mal mesmo, mas a gente entra numa dificuldade mesmo, é quando a gente olha demais para a gente, né? Quando a busca pelo propósito está em si mesmada, naturalmente isso vai ser escurecido, né? Naturalmente você não vai encontrar isso. Mas quando a sua busca pelo propósito é a busca pela demanda que você pode atender, né, ao que você vai servir, ou seja, essa cabeça política, né, o que você vai professar politicamente, o propósito se clareia muito mais rápido, inclusive, né? A gente tem comentado aqui que é um sintoma de uma sociedade extremamente narcisista, tantas crises existenciais e busca por propósito num planeta ou numa comunidade que tem tantas demandas, né? Que tem tantas necessidades. Basta olhar em volta para a gente saber o que a gente pode fazer para ajudar. E isso não está muito longe nas nossas relações, está perto, né? E, Wander, você falou um pouco dessa ética do cuidado e já vou dar espaço para, de repente, você ir respondendo aquelas perguntas que você provocou o pessoal que está ouvindo a pensar. Mas nessa ética do cuidado, né? Como é que isso foi visto? O que isso significou para a comunidade de Santa Rita? Quais são os desafios da implantação dessa ética do cuidado e quais são os sucessos que essa ética do cuidado já demonstra na comunidade? Então, essa ética é fundamental para uma cidade, entendo eu. Porque você vai estimular, vai entusiasmar as pessoas a serem proativas, a serem empreendedoras no sentido da palavra mais genuína possível. E nesse sentido, você passa a ter um crescimento em todas as áreas em função desse virtuosismo que a pessoa acaba tendo. Então, assim, se eu tenho a intenção de que aquele evento, aquela empresa, é ela que tem que existir como poder público, o que o poder público faz? Dá o apoio e deixa ela existir. Isso, do ponto de vista econômico para a cidade, econômico, é algo inovador. Eu vou dar um exemplo. O movimento Cidade Criativa, Cidade Feliz, ele começou com um festival de 2 dias. Hoje, a economia criativa do município de Santa Rita do Sapucaí deve injetar em torno de 30 a 40, estima-se, porque eu não tenho o dado correto, em torno de 30 a 40 milhões de reais no comércio da cidade. E por quê? Porque as pessoas são valorizadas no momento que ela promove uma ação e vê que a sua ação está sendo alçada ao patamar que deva estar. Então, o cuidado no sentido de fazer com que as pessoas existam, ele sai um pouco da linha do paternalismo, de dizer, eu vou te proteger, vem cá, o que você precisa? Embora a parceria
devam existir. O poder público não está isolado, você não vai abandonar, mas ele existe no sentido de provocar que as pessoas tenham a capacidade de sonhar, de realizar, que sejam proativas, você apoia elas a realizarem. Eu acho isso, do ponto de vista de cidade, fundamental. Mas então, qual é a resposta para as perguntas que você fez para a gente pensar? Então, essas respostas que a gente fez, até dentro da linha da ética do cuidado, a gente pode buscar diversos pensadores que vão dizer da importância para o mundo contemporâneo hoje do trabalho em rede, do poder distribuído, das singularidades que existem, do processo de união em cima de um propósito maior. Tudo isso está dentro dessa questão da ética do cuidado. Agora, as três perguntas, em função de todo esse processo que aconteceu, a gente responde mais ou menos assim, que a única meta de uma cidade é a felicidade, não tem outra. Que a verdadeira e real inovação política é ouvir e cuidar das pessoas. E que a maior virtude do homem público é a honestidade, no sentido mais amplo. Não só não colocar aquilo que não deve no seu bolso. Isso é básico. Honestidade no sentido de trabalhar para a meta única e fazer valer o propósito de ouvir e cuidar das pessoas. É o ser honesto consigo mesmo, né? É isso. Porque o conceito de honestidade é isso. Já que eu tenho claro a meta e o propósito, o honesto é trabalhar para isso. Afinal de contas, você está numa posição para isso. Na campanha última para prefeito, eu sempre me perguntava por que você quer ser prefeito? Isso é a pergunta mais corriqueira que o pessoal faz. Eu sempre respondia: usar do cargo de prefeito como ferramenta para cuidar das pessoas. Que é isso? Isso que é a missão. Como vocês podem perceber, é um professor que se tornou prefeito e um prefeito que nunca deixou de ser professor, né? É realmente uma aula ouvir a sua jornada, Wander, que me inspira pessoalmente há algum tempo já, mas que tem inspirado, né, a região, outras prefeituras, enfim, o movimento Cidade Criativa, Cidade Feliz em si é uma liderança que tem trazido muito isso para o mundo, ainda bem. Mas a gente tem uma pergunta aqui que é uma visão de futuro a longo prazo, né? Se tudo der certo, né? Se a sua visão pudesse ser efetivamente implementada no máximo volume, o que você vê? Que cidade é essa que você vê? Eu vejo uma cidade feliz. E como que é uma cidade feliz? Uma cidade feliz, talvez, seja aquela que um dia vai trilhar o caminho da alegria, da paz, da liberdade, do amor. Gente, O que dizer? o Eu que tô sem dizer? palavras, de verdade, porque é uma aula, como você falou, Joana. É uma aula. É. E é uma lição para todos nós, né, que estamos, de alguma forma, liderando uma mudança, né, e a gente sempre fala aqui que a liderança que a gente traz para o podcast é a liderança de sentar em volta da fogueira e conversar, né, e não a liderança do rótulo, nem da glorificação pelos feitos, né, mas aquela liderança que está interessada em avançar enquanto comunidade. E eu acho que um sinal importantíssimo que o professor Wander deixou para a gente é essa habilidade de professar, né? Onde quer que a gente esteja, a mudança vai acontecer cuidando das pessoas e professando uma educação e se educando à medida que a gente avança numa meta que interessa a todos. Então, muito, muito, muito obrigada, professor, pelas suas palavras, pela sua jornada, pela sua participação aqui no podcast. Gratidão por esse espaço e
espero de vocês e o meu convite que sejam parceiras desse movimento aqui no pequeno município de Santa Rita do Sapucaí. Com certeza, professora, assim, com certeza. Conta com a gente, porque é um propósito compartilhado por nós também, né? A felicidade das pessoas, as pessoas nas suas relações. Então, o que a gente puder colaborar e contribuir com isso vai ser um prazer enorme. Muita gratidão por esse momento. Foi uma aula para mim. Obrigada. E se você também quer ser parceiro do professor Wander, de Santa Rita do Sapucaí e do movimento Cidade Criativa, Cidade Feliz, procure saber mais sobre Santa Rita na página da Prefeitura, na página do movimento Cidade Criativa, Cidade Feliz no Instagram. Tem muita informação acontecendo. E se você gostou, se emocionou, se identificou com a jornada do professor Wander, com mais uma jornada que a gente trouxe aqui para vocês, fique com a gente. Na próxima semana tem mais trilhas e caminhos pelos quais todos nós podemos percorrer e cujo o destino é o sentimento de realização. Um beijo no coração de vocês e até já!